O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar muito sobre o que aconteceu na 25ª rodada do campeonato alemão, rodada em que o Bayern de Munique abriu vantagem na liderança. O Bayern venceu o Werder Bremen na rodada e contou com o tropeço do Leipzig, que tinha um confronto difícil contra o Eintracht Frankfurt, e a equipe de Julian Nagelsmann ficou no empate em 1-1. Agora a vantagem do Bayern de Munique para o Leipzig é de 4 pontos. Lembrando que tem confronto direto daqui 2 rodadas, nessa que talvez seja a grande chance do Leipzig de ficar com a Bundesliga, de pelo menos ameaçar a equipe dirigida pelo Hansi Flick. E bom, para me ajudar a comentar o que de melhor aconteceu nesse final de semana lá na Alemanha, eu recebo, como de costume, dois outros comentaristas, e dessa vez a gente tem uma convidada especialíssima aqui no Chucrute FC. Já dou as boas-vindas a ela, Juliane Santos, ela que entende muito de Bundesliga, que fala muito sobre futebol em geral também nas redes sociais. Seja muito bem-vinda, hoje abrilhantando o Chucrute FC. Obrigada, Guilherme, também Vitor, a todos os fãs aí da Bundesliga, assim como eu que está ouvindo agora essa edição do podcast do Chucrute, que também sou fã do trabalho de vocês, sempre acompanho, e é uma honra, um privilégio estar somando com vocês hoje. Agradecemos a você por aceitar o convite, por topar participar dessa edição. E só quebrando o protocolo, Diga aí. Quebrando rapidinho o protocolo, eu quero saber também da Juliane, diz aí qual time você torce no Brasil, na Alemanha. Já dando um spoiler, torce para o mesmo time da nossa querida Simone, no Brasil, no caso. Conta aí um pouco do teu trabalho, eu sei que você tem um podcast também, não tem o Tática Mais Futebol. Fala aí como que o pessoal te acha nas redes sociais, manda aí. Vamos lá, então. Bom, eu sou santista, né? Aqui no Brasil eu torço para o Santos, e na Alemanha, Bayern de Munique. Desde 2013, tem um trabalho no podcast que é a Tática Mais Futebol, um trabalho que eu faço lá, que gerou até mesmo, foi criado na pandemia, vai fazer um ano, inclusive, agora, no dia 25 desse mês, e era um trabalho de áudio que eu queria fazer já há um tempo, sempre gostei também de rádio, né, por ser jornalista, e acabei fazendo, né, tirando do papel esse sonho, né, que eu tinha de fazer um podcast lá, e eu trago bastante sobre futebol feminino também, sobre tática, né, o jogo em si, que é um trabalho que não é tão falado, né, que é sobre o jogo, e aí eu trouxe um pouquinho mais para esse podcast, mas lá tem entrevistas legais também, vocês estão, inclusive, já intimados a participar numa próxima edição, com certeza, para a gente falar da Bundesliga também, de tudo, sobre o jogo. E também faço os comentários, né? Comentários em rádios, futebol feminino, masculino. Então, esse é a minha estrada aí, uma pequena, longa estrada. Boa, bem legal o trabalho da jornalista Juliane Santos. Agora, você, Vitor Ravetti, você já fez a sua primeira intervenção, agora se apresente formalmente aos nossos ouvintes. Moin, moin, alô, servos. Já tinha aqui quebrado o protocolo, já tinha aqui quebrado o protocolo e falado um pouquinho, mas agora me apresentando, né, mais uma vez. Nesse fim de semana é um pouquinho triste porque o Duisburg não venceu. O Duisburg tomou uma paulada e está aí ainda brigando para não cair na terceira divisão, mas faz parte, né? Enfim, acho que se tem um time no mundo que foi prejudicado por essa pandemia, esse time é o Duisburg, né? Eu nem tô sendo clubista agora, não. Só um pouquinho. Mas, enfim, aqui o papo é primeira divisão.
Sem querer ser muito maldoso, mas o Duisburg perder não é também uma grande novidade, né? Espero que isso não entristeça todos os seus finais de semana, Vitor. Isso só depois da pandemia, viu? Só depois Meu da pandemia. Deus. Antes a gente ganhava. Tudo bem que era a terceira divisão, mas isso é um detalhe. Bom, o assunto aqui é primeira divisão, vamos falar da elite do futebol alemão. Já agradecendo a vocês, a todos que ouvem o Chucrute FC, a todos que acompanham o podcast, seja pelos agregadores de áudio, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Você também pode acompanhar os nossos episódios no YouTube, nós também disponibilizamos todo o nosso conteúdo lá. Agradecemos também aos nossos parceiros do Alemanha FC, também do Fußball BR. E vamos lá, fazer os comentários sobre essa 25ª rodada do Campeonato Alemão, começando pelo topo. No topo, como de costume, está o Bayern de Munique, que venceu até com certa facilidade nessa rodada, venceu o Werder Bremen por 3-1. Desde aquela derrota contra o Eintracht Frankfurt, que refletia já um momento de instabilidade da equipe do Hansi Flick, são 4 jogos e 4 vitórias para a equipe bávara, numa sequência muito boa do Bayern de Munique, que agora, Juliane, consegue abrir 4 pontos na liderança. E nessa partida contra o Werder Bremen especificamente, a equipe do Hansi Flick dominou quase que totalmente as ações. Talvez o grande duelo do jogo tenha sido Lewandowski e a trave. Lewandowski acertou 3 vezes o poste, ainda assim marcou o seu gol e segue aí perseguindo o recorde de Gerd Müller de maior artilheiro em uma única edição do Campeonato Alemão. É isso, Guilherme. Realmente foi um jogo que o Bayern de Munique foi predominante, conseguiu controlar bem as ações de jogo, jogando sempre, né, com aquela linha alta, coagindo o campo adversário. E o que chama atenção também foi o Gnabry, né, jogando pelo lado esquerdo no primeiro tempo, e o Coman na direita. Inclusive, fiquei curiosa, porque o Gnabry ele vem numa baixa devido às lesões, e ele não rende muito na esquerda. Tudo bem que é ambidestro, mas ele joga mais muito pelo lado direito. E o Coman, ele tem essa mobilidade a mais, né? Ele joga muito bem ali do lado esquerdo ou direito. Só que o Gnabry vindo de lesão, eu fiquei com essa preocupação. Mas até então o Hansi Flick sabe sempre o que faz. E ele teve um ímpeto bom no primeiro tempo, fez o gol, inclusive, e o Coman depois foi para o lado esquerdo no segundo tempo e ele passou pelo lado direito. E o Lucas Hernandes também, né, jogando na lateral, a gente vê ali também, e também ali alternando na zaga. É um time que veio numa baixa, principalmente defensivamente, né, depois dessa parada ali, que não foi tão grande no futebol europeu, e estava sofrendo muito defensivamente, principalmente com a Alaba, que vinha mal, e o Boateng, e o Sully, né? O Sully que sempre é uma incógnita também, porque fala muito fisicamente, o biotipo dele, né? Que é um zagueiro pesado, mas até mesmo ele vem jogando muito bem, até na lateral direito, o Pavard, quando não estava vindo numa baixa, mas fez, inclusive, um jogo bom, contra o Bremen, e foi um Bayern totalmente predominante. Hansi Flick vem aí colocando o seu nome ainda num patamar muito alto. Teve aí o Low, né, Joachim Low, que deixou recentemente a seleção alemã, e Hansi Flick é o mais cogitado realmente a ficar com esse cargo, mas ele mesmo já falou que por agora não quer, né, até mesmo 2023 ali, ele quer ficar no Bayern, e o Nagelsmann, né, seria o cotado a ficar no lugar do Hansi Flick, caso ele fosse para a seleção alemã, e o Klopp já descartou. Então, a gente vê que o Bayern de Munique, de Hansi Flick, né, está sendo muito visado na Europa, principalmente agora para ser técnico da seleção alemã, e o Bayern tem um coletivo muito forte, mesmo com essas baixas, né, consegue ainda ter um ímpeto muito bom. O que chama atenção nessa equipe também do Bayern de Munique é a consciência que eles têm, né? Eles são bem conscientes nas ações que têm que predominar na partida, eles são muito incisivos, né? Então a gente vê que mesmo em baixa,
eles conseguem ainda ter um coletivo muito eficiente. O Leva, né, que foi ali no primeiro tempo, principalmente, estava batendo cabeça ali com bateu o olho, inclusive, no primeiro tempo, ficou até inchado com o zagueiro do Bremer, mas no segundo tempo ele conseguiu, né, tirar aquela urucubaca, entre aspas, e fazer o gol dele, e né, chegando aí quase uma barbaridade de marca aí do Jardim Miller, e ele pode até ultrapassar, inclusive, né? Então a gente vê que o Lewandowski é sim hoje o melhor jogador do mundo, e mesmo em uma baixa e um jogo não tão bom, ele consegue ser um goleador, né? Goleador nato. Então foi uma vitória bem eficiente do Bayern mais uma vez, e demonstrando que tem um coletivo muito bom, até mesmo com baixa ou sem baixa, eles conseguem ser muito eficientes com o coletivo que tem. Pois é, a situação da seleção da Alemanha em relação ao novo treinador ainda está bastante nebulosa, né? Mas só o fato do Hansi Flick ser citado, ser mencionado como um dos favoritos para o cargo, um dos candidatos, já mostra como ele atingiu um alto nível comandando o Bayern de Munique. E ao longo dessa partida, de fato, a grande dúvida no segundo tempo, principalmente, passou a ser se o Lewandowski ia conseguir ou não marcar um gol. Agora eu queria ouvir você, Vitor, sobre essa partida e também falar um pouco sobre essa defesa do Bayern de Munique, que como a Juliane falou, é uma das preocupações nessa temporada. Nessa Bundesliga, o Bayern de Munique já sofreu 35 gols. Na temporada passada inteira, no campeonato alemão inteiro passado, sofreu 32, uma diferença bem grande. E mesmo nessa boa sequência recente do Bayern de Munique, são 4 vitórias consecutivas, o Bayern de Munique sofreu pelo menos um gol em todos esses jogos. É ainda um ponto a ser corrigido? Você acha que está em viés de melhora? Eu acho definitivamente que é um ponto a ser corrigido, até porque o jogo contra o Bremen, mesmo tendo sofrido gol, não pode ser avaliado como parâmetro, porque vou aprofundar ainda mais sobre o Bremen, mas o ataque do Bremen não fez nada, basicamente, né? Tirando ali a exceção do gol, e que é uma falha clamorosa do Bornassar, que não acerta para fazer a linha de impedimento. O Bonassar não se ajuda, hein, na Bahia. Não se ajuda, literalmente. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que não dá para avaliar. E aí, se você pega esses últimos jogos, a transição defensiva do Bayern ainda é um problema. Já foi maior esse problema. Já foi muito maior, inclusive, principalmente se olhar na época do Niko Kovac. Mas hoje ela melhorou, mas ela ainda não é um ponto forte, digamos assim. Né? E nesse sentido, o Bayern de Munique acaba deixando espaço. Agora, uma coisa para manter, né, ainda na da defesa do Bayern, que foi positiva nessa partida, foi a exibição do Lucas Hernandes. De boa parte da torcida do Bayern, né? A Ju pode até melhor falar sobre isso que eu, mas boa parte da torcida do Bayern queria já ele como titular. Sim. E dessa vez ele jogou e na minha opinião, foi muito bem. Agora, rapidinho sobre o Bremen, a gente já viu claramente a tendência do Bremen vou me defender, procurar sofrer o menos possível de gols e conseguir um pontinho aqui e outro ali no contra-ataque. O problema é que o time não tem contra-ataque, né? Não é só nessa partida contra o Bayern, assim, raramente encaixa um na velocidade do Rashica ou do Sargent, e nessa partida contra o Bayern não foi diferente. É o que eu falo sempre, para você jogar contra o Bayern, você tem que ter um plano de jogo. Você não pode simplesmente baixar as linhas de marcação e acabou aí. Isso é só o primeiro passo, quando esse é o seu objetivo, se defender. Né? Você precisa, então, sei lá, vou tentar forçar numa bola parada, vou encaixar um contra-ataque, aproveitar justamente a marcação alta do Bayern de Munique, e o Werder Bremen não fez isso. Eu até fui ver, tem uma métrica que chama PPDA, que ela ainda não é muito consolidada no futebol, por exemplo, como são os expected goals hoje, mas que ela mede basicamente quantos passes um time consegue trocar no seu próprio campo defensivo sem que o outro time pressione. E a métrica do Werder Bremen foi 46, ou seja, o Bayern de Munique conseguia trocar 46 passes no seu campo defensivo, em média, até o Werder Bremen tomar alguma ação.
o que é um número absurdamente alto. Tipo, é muito, muito alto para a média, mesmo de times que optam por não pressionar tanto, ainda assim é um número muito alto. Então, definitivamente é algo que o Werder Bremen, principalmente no ataque, precisa ver, ok, né, não vai cair, eu acho que esse é o objetivo da equipe nessa temporada, mas quando você olha o desempenho, principalmente ofensivo, o desempenho defensivo é ok. Esse jogo talvez tenha sido exceção. Mas o desempenho defensivo é ok. Agora, o desempenho ofensivo é muito fraco. E para fechar meus comentários sobre esse jogo, fico mais com uma pergunta em relação ao Lewandowski. Cara, será possível que ele vá alcançar o Gerd Müller? Faltam 97 gols, dando números aí, né? Isso na carreira inteira, né? Isso na carreira inteira, sim. Faltam 97 gols. Não tô falando ainda do recorde dessa temporada. O recorde dessa temporada é muito plausível. Assim, se é para dar um palpite, chega lá, né? Chegar nos 40, ele tá com 32. Então, acho muito possível que ele consiga. Mas tô falando da carreira inteira, porque ele passou a ser o segundo maior artilheiro da história da Bundesliga. Passou agora o Klaus Fischer. Empatou com o Klaus Fischer. Empatou com o Klaus Fischer. Vai passar no próximo jogo. Sim. Sem dúvida. Isso é fato. Minha dúvida é se ele ainda consegue passar o Gerd Müller no geral mesmo, porque faltam 97 gols. E ele tá com 32 aí, né? Enfim, fica essa interrogação. Fica mesmo, realmente. São 97 gols, então agora fica esse pontinho de interrogação aí. Será que ele vai ultrapassar o Gerd, né? Então realmente só o futuro vai dizer. Mas que vem, sim, numa grande ascensão, isso é bem plausível, né? É bem notório. Sim, sim. Mais precisamente, 268 gols. Esse é o número de Robert Lewandowski e Klaus Fischer, considerando a carreira inteira na Bundesliga. E, Juliane, você quer acrescentar algo em relação ao Bayern defensivamente? Eu até acho que nas últimas rodadas o Bayern vem mostrando um pouco mais de constância na defesa, porque o Neuer não vem precisando salvar tanto o Bayern de Munique naqueles lances cara a cara com o atacante adversário. Tudo bem que o gol do Werder Bremen saiu dessa forma, né? O gol de honra ali no final do jogo. Mas, de certa forma, eu venho notando um pouco de melhora. Só que você passar tantos jogos seguidos sem conseguir o famoso clean sheet é complicado, é preocupante. Sim, até mesmo você acabou de destacar, tem uma constância boa, devido ao que o Vitor falou, a entrada do Lucas Hernandes, né? Torcedores bávaros sempre vinha tomando essa decisão, até mesmo antes do Hansi Flick cogitar colocar ele no lugar do Alaba ou do próprio Boateng, mas que ele é sólido, é seguro e vinha melhor que os outros, que o próprio Alaba e o Boateng, principalmente o Alaba, que vinha numa baixa muito gritante. Eu acho que isso também cogitou bastante nessa novela sem final feliz para ambos, né? De ir para o Real Madrid, de sair ou não, e ele pedindo mais dinheiro, enfim, e ainda está no Bayern de Munique. Mas o Lucas Hernandes, sim, entrou, demonstrou que realmente pode, sim, jogar, ser um jogador polivalente na zaga e também na lateral, e vem atuando muito bem na zaga. O que me chama atenção também é o próprio Alaba, deu uma melhorada. O Boateng também vem melhorando um pouco, agora está um pouco menos vazada a defesa do Bayern de Munique, porém, ainda vem tomando gols, né? Vem melhorando, mas a constância ainda está melhor, mas estava bem inconstante. Então, a gente via uma defesa bem vazada. Um jogo de 4-3, 5-3, então realmente o Neuer estava tendo uma vida bem difícil, com esses lances de ficar cara a cara com o atacante, e até a meia-lua, né, ficar ali como um goleiro linha, realmente para coagir um pouco mais a equipe adversária, a defesa adversária. Então a gente vê que agora deu uma melhorada, sim, até mesmo com o próprio Alaba e também Boateng, mas em contrapartida dá para ver que o Hernandes aí não dá para ficar no banco, porque o Boateng também está no finalzinho de carreira aí no Bayern, né? Ele vai sair, né, após 10 anos aí no Bayern, uma história
campeã. E também o Alaba, acredito que não fique, porque o Upamecano já é do Bayern de Munique. Então, Alaba e Boateng provavelmente não vão fazer mais parte, né, na próxima temporada aí da Bundesliga pelo Bayern, e sim o Upamecano e Lucas Hernandes, que vai ficar, assim, uma grande defesa. Pois é, vamos ver. A defesa do Bayern de Munique vai passar por grandes mudanças, né, nos próximos meses. E vamos ver se nessa temporada ainda, se o Manuel Neuer vai precisar ser o milagreiro de algumas rodadas, como ele foi ao longo dessa Bundesliga, durante boa parte desse campeonato alemão, ou se ele vai ter uma vida mais tranquila. Uma rodada boa para o Bayern de Munique, não só pela vitória contra o Werder Bremen, mas também pelo empate do Leipzig contra o Eintracht Frankfurt. Jogo difícil, jogo de maior peso nessa 25ª rodada da Bundesliga. O Leipzig até ficou à frente no placar, chegou a cortar a diferença para o Bayern de Munique para 2 pontos momentaneamente. Emil Forsberg marcou o gol da equipe de Julian Nagelsmann, mas logo depois Daichi Kamada empatou o placar. Vitor, num jogo que no primeiro tempo não teve grandes emoções, exceto por uma grande chance de gol perdida pelo Justin Kluivert, o jogo foi bem parado, não teve grandes emoções, mas na segunda etapa sim, correspondeu mais às expectativas, tivemos 2 gols, tivemos outras boas chances dos dois lados, principalmente para o Leipzig, mas no final das contas acabaram ficando num empate que não é muito bom para nenhum dos lados, né? O Leipzig viu o Bayern de Munique abrir um pouco de vantagem e o Frankfurt perde um pouco de terreno na briga por vaga na Champions League. Acho que a leitura matemática é bem essa, né? E assim, para dar uma certa piorada também para os dois lados, o Leipzig interrompe uma série boa de 6 vitórias consecutivas na Bundesliga, não estou contando aqui a Champions League, e o Frankfurt chega ao 3º jogo sem vitória, né? Perdeu para o Bremen, empatou com o Stuttgart e agora empata com o próprio Leipzig. Cara, eu concordo com você, acho que foi um jogo melhor no segundo tempo do que no primeiro. Também vi o Leipzig um pouco mais perto da vitória do que o Frankfurt, explorando principalmente os lados, o Justin Kluivert tentando emular um pouco do Angelinho, um pouco do que o Angelinho faz, né? Apesar do que o time dessa vez jogou com uma linha de 4 e o Kluivert era um ponta típico mesmo, e não um Angelinho que quando o Leipzig joga com 3 zagueiros ele é mais uma ala. Mas enfim, tentando explorar bastante os lados, como eu disse, o Forsberg centralizado também era bastante acionado, e acho que principalmente numa questão que o Frankfurt tem problema que não é de hoje. Eu acho que é um time muito, muito qualificado, que tenta muitas vezes ser ofensivo, mas que nessa partida, quando tentou defender um pouco mais, com uma postura um pouco mais reativa, deixou muito espaço na entrelinha, e é uma coisa padrão Frankfurt já, assim, não é um problema explícito, não é uma questão que a defesa do Frankfurt é péssima, não é isso, mas assim, digamos que se tem uma falha essa defesa do Frankfurt, eu diria que está aí. É um time que acaba deixando muito espaço nas costas do Hasebe, do Soul, e por aí vai. Jogou até um pouco de maneira diferente nessa partida. Normalmente joga com 3 atacantes mesmo, né? O Silva, o Kamada e o Younes. Dessa vez o Kamada ficou um pouco mais fixo ali pela direita, tentando fazer a recomposição. O Frankfurt, quando saía para o ataque, como sempre, dessa vez não foi diferente, buscando muito o Kostic. O gol, inclusive, sai pelo lado esquerdo, não numa assistência do Kostic, mas sai pelo lado esquerdo, que é o lado do Kostic. Enfim, acho que, como eu falei, acho que o Leipzig teve um pouco mais próximo da vitória, mas esse 1-1 está longe de ser um resultado injusto. E só para fechar, a gente aqui, não só a gente aqui, mas em qualquer lugar em que se acompanha futebol, o Nagelsmann é muito elogiado e tem que ser mesmo. Mas a gente tem que falar também que ele é um treinador mala pra caramba dentro de campo. Cara, por que eu tô falando isso? É porque depois do jogo já ter terminado, ele tomou um amarelo por reclamação. E, cara, no Brasil se convencionou muito de taxar com toda a razão do mundo, o Mano Menezes, de um cara que apita muito com a arbitragem, né? Chato pra cacete, reclama do juiz o tempo inteiro, e o Nagelsmann tem um pouco disso na Alemanha, viu? Claro que a gente tem que elogiar toda a questão tática e motivacional dele, mas o técnico chato dentro de campo. O técnico chato para os adversários também, não só para a arbitragem. Leipzig
Leipzig que vinha de fato numa grande sequência nesse campeonato, sequência que o levou a ameaçar a liderança do Bayern de Munique. Mas falando um pouco do Eintracht Frankfurt, o gol, Vitor, você falou que não passou pelo Kostic, mas dá até para dizer que só a presença do Kostic ali no lado esquerdo do campo pode ter ajudado a abrir espaço para o André Silva, que se eu não me engano, receber em profundidade ali no lado esquerdo. Mesmo sem o Sérvio participar ativamente da jogada, as jogadas do Eintracht Frankfurt normalmente acontecem pelo lado dele e não foi diferente nessa partida. E pelo lado do Leipzig me chamou muita atenção a atuação do Emil Forsberg. Foi ele quem colocou o Justin Kluivert na cara do gol ali no primeiro tempo, foi ele quem marcou o gol do Leipzig, participou bastante do jogo como um todo, Juliane. E é legal porque ele vem de um período machucado e já retorna contribuindo bem para a equipe do Julian Nagelsmann. Demais. Concordo também com o que o Vitor também falou sobre essa partida, principalmente também o Frankfurt, né, que foi um pouquinho omisso até mesmo nas ações ofensivas, mas pegando já o seu gancho referente ao Leipzig, é isso. O Forsberg vindo até mesmo de um quadro de lesões, vinha fazendo muita falta no time do Nagelsmann e fez uma partidaça, principalmente no segundo tempo, né? Depois ele saiu, que teve a entrada do Nkunku, do Omo, mas ele fez uma excelente partida, muito onipresente em campo, ali pelas alas, no meio, né? Entrando ali com presença diária, fez uma partidaça, realmente, Forsberg, diante do Frankfurt. E o que chama atenção também foi a atuação do Kluivert, né, ali do lado do Angelino, ele tentando fazer, né, um pouquinho mais, a gente sabe que o Angelino faz muita falta nesse Leipzig, né, até mesmo para dar profundidade, amplitude, até mesmo para o Omo vir de trás. Até o Forsberg teria até mesmo mais liberdade se o Angelino estivesse atuando ali como um ala do lado esquerdo. Mas o Forsberg fez uma partida, realmente jogou para o time, né? A gente viu que ele ficou muito onipresente ali. Gostei muito da atuação dele hoje, ele realmente jogou para o time. Faltou um pouco mais ali de presença diária, a gente sabe. O Poulsen, não sei até mesmo a opinião de vocês, né? Muito falam sobre o Poulsen, que acompanha a Bundesliga como a gente, sobre a não solidez que ele tem no ataque, né? Às vezes ele é um atacante oscilador. Um centroavante oscilador, às vezes ele aparece, às vezes desaparece, às vezes faz golaço, enfim. Não é tão sólido e é um pouco inconstante. A questão do Poulsen, eu acho que até mesmo da forma como joga taticamente o time do Leipzig, né? Que é sempre ali pressionando, né, jogando mais com uma linha alta, uma marcação alta, mas com essa baixa também do Angelino, que ofensivamente afeta muito, até mesmo o estilo de jogo que o Leipzig tem, afeta também a forma que outros jogadores exerciam dentro de campo, como o próprio Forsberg, né, que jogou para o time, como o próprio o Omo também, às vezes, faz um papel ali um pouco mais centralizado, mas a gente não vê um atacante preso dentro da grande área, né? O Poulsen, ele não é um centroavante que vai ficar lá preso entre os zagueiros. Então, ele tenta buscar um pouco mais o jogo, né? E ali, com aquela mobilidade entre linhas, ou nas beiradas, ou até dentro da grande área. Então, é o estilo de jogo do Nagelsmann. Mas, voltando para o jogo de hoje, o nome pelo lado do Leipzig foi o Forsberg, com certeza. Ele foi um jogador muito onipresente e o Angelino vem fazendo muita falta. Não sei se volta até mesmo aí para essa grande final aí da Bundesliga, né, de temporada, mas vem fazendo uma grande falta. O Frankfurt, o que me chama atenção é o Kamada, né? Apesar que hoje ele foi um pouquinho um pouco inconstante. Mas é um ponto esquerda que me chama atenção. Ele é bom no 1 contra 1, é veloz, né? Tem uma velocidade e vem fazendo uma grande temporada. Mas foi um primeiro tempo abaixo do esperado pelas duas equipes, mas no segundo tempo realmente conseguiram fazer um jogo mais vistoso, assim, ofensivamente, as duas equipes. O segundo tempo, de fato, foi bem melhor do que o primeiro.
Falando um pouquinho do Poulsen, é curioso mesmo, porque ele é muito criticado pela falta de técnica, pela falta de habilidade Sim. que ele costuma demonstrar, acho que até com frequência durante as partidas. Mas acho que o Nagelsmann gosta dele para ser o cara que recebe a bola longa, que faz o pivô lá na frente, que, como você falou, Juliane, se movimenta, sai da área para tentar ajudar na criação de jogadas. Mesmo sem ser muito efetivo nesse tipo de jogada, acho que o Nagelsmann gosta de ter um cara com essas características do Poulsen. E eu até achava que no início da temporada o Hwang e o Sorloth inevitavelmente iam ocupar esse espaço no time titular, mas passam as rodadas, passam os meses e o Poulsen continua lá como titular nos principais jogos da equipe do Leipzig. E eu falei que o Eintracht Frankfurt acabou perdendo um pouco de terreno nessa briga por Champions League. Quem ganhou o terreno foi o Borussia Dortmund. Dortmund que venceu o Hertha Berlim por 2-0, um gol do Julian Brandt, outro do Youssoufa Moukoko. Erling Haaland não marcou. Numa atuação, Não Juliane, marcou e a gente já fica até, meu Deus, não teve gol do Haaland. Pois é notícia quando o Haaland não marca gol. O Borussia Dortmund que também teve uma partida de certa forma tranquila, porque sofreu pouco, Marvin Hitz não precisou trabalhar muito, mas principalmente ali no primeiro tempo teve dificuldade para fazer a bola chegar no próprio Haaland. O atacante norueguês não marcou gol, mas também não teve muitas oportunidades de finalizar, não foi acionado em boa condição de finalizar, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, o 1-0 surgiu em uma falha muito, muito feia do Jarstein, o goleiro do Hertha Berlim. Um chute de fora da área, de longa distância do Brandt, que deveria ter sido defendido. O goleiro do Hertha aceitou. E aí o 2-0 já surgiu ali no finalzinho do jogo, Juliane. Uma atuação tranquila do Borussia Dortmund, apesar de ter sofrido um pouco para criar chance de gol. Foi um jogo realmente que a gente já até previa, até mesmo pelo que o Hertha vem fazendo na Bundesliga, né? Não vem fazendo uma grande temporada, e o Borussia com alta, né? Até mesmo com Haaland e o Sancho, né? Que também vem fazendo uma grande temporada, até então agora tá fora, mas a gente já previa um placar até um pouco mais elástico pelo lado do Borussia, né, Dortmund. Mas foi ao contrário, foi um jogo ali equilibrado, eu achei também. O Haaland não conseguiu fazer gol, né? A gente já até estranha, não teve gol do Haaland, mas é jogo, é futebol. Não é todo jogo também que ele vai conseguir marcar. E o Brandt fez um belo gol, né? Teve o Moukoko também, que se apresentou bem ali na área. Mas foi um jogo que poderia ter sido melhor, né? Pelo lado do Borussia. O Hertha, que não conseguiu, né, se sobressair na partida, ficou um pouquinho omisso nas ações de jogo. Mas o Borussia ele conseguiu controlar. Eu acho que tirou um pouquinho o pé no segundo tempo. E a bola também não chegava, como você bem destacou, nos pés do Haaland. A gente sabe que o Haaland ali, ele não é muito de buscar o jogo, mas ele fica ali procurando, né? Mas a bola tem que ser acionada para ele. Eu acho que o Hells, essa trinca, né, ali na frente, Hells e o Sancho e o Haaland, é o que há, né? E o Hells vem numa baixa assim também. Eu acho que não é uma baixa, é um bom jogador, mas a baixa de lesão é incrível, porque toda a Bundesliga ele está lesionado, toda a temporada, e ele tem um quadro crônico de lesão. E isso, infelizmente, porque é um excelente jogador e acaba prejudicando ofensivamente a equipe, mas é um excelente jogador. Mas o problema crônico deles de lesão realmente é algo assim que não dá para entender. Sempre está lesionado, sempre está com lesão. Então, realmente, eu acho que isso acabou afetando o Sancho, né, que estava fora, enfim, mas estava numa grande ascensão, e agora ficou o protagonismo para o Haaland. Mas o Brandt aí conseguiu fazer esse gol, o Moukoko também. Foi um jogo bom, mas poderia ter sido melhor esse jogo entre Borussia e Hertha. Pois é, o Vladimir Darida acabou sendo expulso por uma entrada muito, muito feia no Marco Reus ali no final da partida.
o Moukoko entrou no lugar do Royce e ele marcou um gol ainda ali no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo. E, Vitor, me chamou a atenção, principalmente antes do intervalo, como a ausência de Rafael Guerreiro e Jadon Sancho, que costumam atuar ali do lado esquerdo do ataque do Borussia Dortmund, faz diferença nessa equipe do Edin Terzic. No primeiro tempo, a bola parecia que não saía do lado direito do Borussia Dortmund. O Morey tocou na bola quase 100 vezes, só na primeira etapa. Impressionante como o Borussia Dortmund insistiu no jogo por ali, com dificuldades para entrar na grande área, mas pelo menos no segundo tempo saíram os gols. Basicamente Morey e Hazard, né, pelo lado direito. Realmente um Dortmund bastante desbalanceado nessa questão lado direito e lado esquerdo. Justamente pelas ausências aí de Sancho e de Rafael Guerreiro, e que são dois jogadores que fizeram falta, eu diria até na partida inteira, não só no primeiro tempo, porque eles têm uma capacidade melhor. O Sancho mais com drible, o Rafael Guerreiro com desmarque, com o próprio passe, com a chegada na área de furar as defesas adversárias. Então, eu acho até assim que foi um jogo assim de ok para razoável do Dortmund. Não foi exatamente um jogo bom. O gol do Brandt ele é muito mais um acidente, porque não, é um chute de fora da área que normalmente não entra e que contou com uma colaboração muito grande do Jarstein. Agora, a verdade seja dita, o Jarstein falhou nos 2 gols, mas ele também salvou 2 bolas sensacionais. Uma ainda no primeiro tempo do Bellingham, e no segundo tempo uma cabeçada do Kahn, que não é todo goleiro que pega. Então, ao mesmo tempo que ele acabou cedendo 2 gols que eram completamente defensáveis, ele pegou 2 bolas que não é que todo goleiro defende. Mas, enfim, voltando pro Dortmund, então acho que a ausência dos dois lá na frente acabou fazendo falta, e a bola basicamente não chegou no Haaland. Foi isso que aconteceu. A bola não chegou no Haaland, claro, ele também talvez não tivesse numa tarde muito feliz, mas não foi exatamente bem. Então, acho que nesse sentido o Dortmund não fez uma boa partida, mas acho que, óbvio, o mais importante é que conseguiu os 3 pontos. E isso que era essencial, agora está só a 2 aí da Champions League e vai brigar por essa vaga, e acho até que é favorito a ela, olhando não a qualidade de jogo, mas a qualidade de elenco dos principais adversários, né? E não tem como não falar no Hertha. Cara, eu falei agora há pouco do Bremen. Assim, os 2 times fizeram jogos parecidos, tanto o Hertha contra o Dortmund quanto o Bremen contra o Bayern de Munique, né? O problema é que, para começar, o Hertha tem um time melhor que o do Bremen, tem nomes mais fortes, e só que tem um desempenho até pior e está numa situação muito mais desesperadora, principalmente com a vitória do Arminia hoje. O Hertha entrou aí, está na zona do playoff, situação absurdamente complicada, e basicamente não tinha ataque. Toda tentativa de bola longa lá na frente com o Piatek e com o Córdoba dava errado. A defesa do Dortmund foi bem nisso, né? Aliás, o Bellingham também fez uma excelente partida, isso a gente tem que destacar, talvez o nome do jogo aí pelo lado do Dortmund. Mas enfim, então o Hertha não teve ataque. Eu falei há pouco do dado, né? O PPDA do Bremen de 46. O Hertha, o dado foi ainda maior, foi 47. Nossa. Ou seja, deixou o Borussia Dortmund jogar demais. Inclusive, só pegando o gancho do Hertha, Vitor, o Matheus Cunha vem fazendo uma falta gritante, né? Não, perfeito. Acho que a ideia de contra-ataque do Hertha morre justamente na ausência do Matheus Cunha, porque ele não estava lá para puxar com a velocidade habitual dele. Então, sim, com certeza. Concordo muito com o que você falou. E eu vou... O nosso Guilherme Monteiro que colocou esse tweet, né? Não adianta você ter investimento, contratar vários nomes interessantes, né? Guendouzi, Khedira, o próprio Córdoba, Piatek, Matheus Cunha. Não adianta você ter todos esses nomes e você não ter projeto, né? Que é o que está aparecendo, que está acontecendo com o Hertha. O paralelo que eu faço com o Hertha é muito com o que eu faço do Wolfsburg de 2, 3 temporadas atrás, né? Que era um time também relativamente endinheirado, com um elenco qualificado, uma folha salarial
alta para o padrão Bundesliga e que disputou 2 vezes seguidas o playoff. O Wolfsburg se recuperou absurdamente, né? Não precisa nem falar, e o Hertha parece que está indo mais ou menos por esse caminho. É isso, concordo. Situação complicadíssima para o Hertha Berlim, não só pela vitória do Arminia Bielefeld, mas também pela vitória do Mainz. Fala de novo, porque passou um avião aí em algum de vocês dois que não deu para ouvir nada. A Juliana falou que ela mora perto do aeroporto de Guarulhos e ela acaba de comprovar isso. Vocês não viram. Mas não tem deu problema pra ouvir nenhum, nada não. do que você falou aqui. Só reforçando o que vocês falaram, que a situação do Hertha é realmente complicada, inclusive pela vitória do Mainz nessa rodada. O Hertha é o 16º colocado, está ali na zona do playoff, né, contra o terceiro da segunda divisão, e o Mainz, que é o 17º, que cairia diretamente para a segunda divisão, tem a mesma pontuação, tem os mesmos 21 pontos da equipe da capital da Alemanha. E o nosso próximo assunto aqui no Chucrute, nessa edição do Chucrute FC, é um jogo que tem relação direta com esse que aconteceu lá no Signal Iduna Park. Vamos falar agora da derrota do Bayer Leverkusen, mais uma derrota do Bayer Leverkusen nesse ano, dessa vez diante do Arminia Bielefeld. E com esse resultado lá na Bayer Arena, o Bayer Leverkusen perdeu uma posição lá em cima, acabou caindo para a 6ª posição, perdendo terreno na briga por vaga na Champions League, e o Arminia Bielefeld saiu ali da 16ª colocação, finalmente acabou entregando de bandeja essa colocação para o Hertha Berlim. 2 opostos da tabela, um time que está lá em cima, outro que está lá embaixo, mas quem se deu bem nessa rodada foi o time que está lá embaixo, Vitor. E mais uma vez o Bayer Leverkusen sofrendo nesse ano de 2021, são só 4 vitórias em 16 jogos disputados, e novamente sofrendo por uma combinação de chances desperdiçadas lá no ataque, erros defensivos e gols sofridos em contra-ataques. Dessa vez, os 2 gols do Arminia Bielefeld acabaram saindo em contra-ataques, em jogadas em velocidade. O Leverkusen só conseguiu diminuir lá no finalzinho da partida com o Patrick Schick, mas o estrago já estava feito. Gols de Hitsu Doan e de Masaya Okugawa deram a vitória para o Arminia Bielefeld. Acho que para gravar esse dado horroroso que você deu aí do Leverkusen de 4 vitórias nos últimos 16 jogos, é que dessa vez estava enfrentando o time que, para mim, tem o 2º pior desempenho da Bundesliga quando eu falo desempenho recente, né? O Arminia só estava jogando melhor do que o Schalke, verdade seja dita. O que não é difícil. Pois é, e não é difícil. E o Leverkusen perdeu essa partida. Bom, dito isso, honestamente, eu até vi uma pequena evolução no Leverkusen, né? O Arminia entrou claramente para se defender e está correto diante do time que tem, soube encaixar bem nos contra-ataques, foi bastante eficiente, fez o que deveria fazer. Mas por que eu digo que eu vejo uma evolução no Leverkusen? Porque você pega esses últimos jogos, e aí vamos lembrar aqui que o Leverkusen dos últimos 4 jogos ele empatou com o Augsburg e perdeu para o Freiburg e para o Mainz, ou seja, times que também são melhores que o Arminia, mas que não oferecem, não deveriam pelo menos oferecer muita resistência ao Leverkusen. E uma coisa padrão que a gente viu nesses 3 jogos foi uma posse de bola absurdamente estéril em que o time não conseguia furar a defesa adversária. Nesse jogo, eu diria que isso aconteceu em menor grau. O Leverkusen criou pelo menos 4, 5 grandes chances, mas acabou desperdiçando. Ainda é um time que depende absurdamente dos lados do campo, né? Da velocidade do drible do Diaby por um lado e do Bailey por outro. No jogo de hoje não foi o Bailey que jogou, foi o Gray, o Bailey só entrou no segundo tempo. Mas, enfim, continua dependendo muito disso. E também, eventualmente, de uma cabeçada, de uma bola na área, uma cabeçada do Schick. No segundo tempo ainda entrou o Alário para dar mais profundidade nesse ataque. E eu achei que melhorou nesse sentido. O normal, acho que se esse jogo fosse disputado outras tantas vezes, o normal seria o Leverkusen ganhar, se tivesse o desempenho que teve. Mas de todo jeito, assim, perder para o Arminia Bielefeld não tem nenhuma desculpa. Um time que está brigando por UEFA Champions League, tem obrigação
de vencer esse tipo de jogo, né? E mesmo assim acabou perdendo e fica aí a 4 pontos, então, dessa zona de competição continental. E é impressionante mesmo essa fase do Leverkusen, Juliane, porque ao fim da 13ª rodada, que foi a última de 2020, o Bayer Leverkusen estava na segunda posição. E estava na segunda posição por uma questão ali de segundos. O avião. Primeiramente o avião. Para ilustrar que o Bayer Leverkusen está pousando nessa temporada, não está decolando, o Bayer Leverkusen no final de 2020 tinha total condição de ser líder na virada do ano. O último jogo de 2020, a última rodada de 2020 na Bundesliga teve o confronto entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Até o finalzinho o jogo estava empatado e se o empate permanecesse, o Bayer Leverkusen seria líder na virada do ano. Só que aí um gol do Bayern de Munique nos acréscimos do segundo tempo já colocou a equipe do Hansi Flick na liderança. E desde então a equipe do Peter Bosz vem em queda livre. Derrotas atrás de derrotas, uma ou outra vitória ali no meio do caminho, mas em geral a equipe vem perdendo posições, já é a 6ª colocada e até mesmo ali a briga por Liga Europa já tá ficando comprometida. Tá ficando comprometida, isso ilustrando, como você bem destacou aí, o avião que havia passado por aqui, o Leverkusen perdeu o seu posto, né? Então ele estava ali em segunda colocação, chegou a ficar em segundo, na pontuação geral aí da Bundesliga, e perdeu, praticamente está aqui, agora em sexto, perdeu total o ímpeto que tinha no campeonato. É incrível como perdeu o ímpeto que tinha no campeonato, o Leverkusen, que estava ali atrás do Bayern de Munique, e agora perdeu nessa rodada para o Bielefeld. Então é bem preocupante a situação do Leverkusen, porque foi ali numa queda a ladeira abaixo. O que mais chama atenção, essa inconstância, instabilidade, é a forma que eles podem perder até mesmo essa vaguinha para a Liga Europa, enfim, como o Vitor até mesmo já havia destacado, até mesmo para uma possível Champions. E o Leverkusen sempre assim acaba nada e morre na beira da praia, né, nas temporadas da Bundesliga. E não tem aquele ímpeto de consolidar, de uma solidez. Essa derrota para a Armínia realmente é feio, né? Com todo respeito à equipe da Armínia, mas ficou muito feio. Ó, se a gente vê a pontuação da Armínia aqui, está na zona de rebaixamento, 15º, com 25 pontos. Então, você perder para uma equipe como a Armínia e você estava lá em segunda colocação, o que vem acontecendo? A pergunta é, o que está acontecendo com o Bayer Leverkusen? Né? Então, por que perdeu totalmente esse ímpeto no campeonato? O que vem acontecendo? Então, mais uma vez, nadou e está morrendo na beira da praia, e isso vai dando oportunidade para as equipes como o Leipzig, né, que vem crescendo aí na Bundesliga, tendo seu nome na Europa, principalmente, porque aí tá foi agora recentemente, perdeu, né, a vaga pro Liverpool nas quartas da Champions, foi eliminado, mas estava lá, mais uma vez, estava lá na fase mata-mata da Champions. E o Leverkusen, por quê? Porque se a gente pegar todo o histórico do Bayer Leverkusen com o Leipzig fazendo um parâmetro, o Leverkusen tem mais história que o Leipzig, né? Então, tem uma história consolidada aí no futebol alemão, né? Então, por que vem nessa inconstância, nessa instabilidade ano após ano? E o Leipzig, em contrapartida aí com o Nagelsmann, que é um treinador jovem, vem dando essa consolidação e colocando na primeira vitrine aí no futebol europeu. Já o Leverkusen vem perdendo totalmente o ímpeto e a história deles também, né? Que vem a burros na água na Bundesliga e no futebol europeu, consequentemente. Provavelmente teremos aí o Leverkusen fora da Champions League pela segunda temporada consecutiva. Leverkusen que até nas 2 temporadas anteriores fazia um primeiro turno um pouco lento, depois se recuperava no segundo, agora está meio que fazendo
o caminho contrário. E destacando um pouco a equipe do Arminia Bielefeld, na verdade eu gostaria de destacar os jogadores japoneses, porque como eu já mencionei, os dois jogadores que fizeram gols para o Arminia Bielefeld nesse jogo contra o Leverkusen são japoneses, o Okugawa e o Doan. E o Doan é um jogador que vale o destaque pela importância que ele tem dentro desse time do Arminia Bielefeld. Ele é disparado o cara com mais dribles no time, ele é disparado o cara que mais carrega a bola em velocidade, que leva a bola ali pelo lado direito, quem é o responsável por tirar o Arminia Bielefeld da defesa e levar a bola lá para frente em direção à grande área. Já no jogo contra o Bayern de Munique, aquele 3-3 na Allianz Arena, ele saiu, acho que ainda no primeiro tempo, mas ele participou ali da jogada dos 2 gols do Arminia. É um jogador muito importante para o ataque do Arminia Bielefeld e mostrou isso mais uma vez nesse jogo contra o Bayer Leverkusen, dando uma dor de cabeça muito grande para a defesa do Peter Bosz, atuando pelo lado direito do ataque, colocando a sua velocidade por ali. E de modo geral, tem chamado a atenção o impacto dos jogadores japoneses dentro da Bundesliga. A gente vê não só o Hitsu Doan como destaque do Arminia Bielefeld, a gente tem Wataru Endo no Stuttgart, Daichi Kamada e Makoto Hasebe no Eintracht Frankfurt. Eu até fui conferir, são ao todo 7 jogadores japoneses na Bundesliga. Não é um número muito grande, mas boa parte deles tem um impacto bem grande, um impacto positivo dentro das suas equipes. E bom, vamos passar agora para outro jogo. Esse avião aí deve ser o do Schalke indo em direção à segunda divisão da Bundesliga. Schalke que foi derrotado novamente, dessa vez uma goleada feia diante do Wolfsburg, 5-0. Mustafi fez um gol contra para abrir o placar, depois o Wolfsburg ainda marcou mais 4 vezes. E Vitor, difícil falar do Schalke, hein? Toda semana o Schalke consegue cavar um pouco mais um buraco, consegue se enterrar um pouco mais na crise. Falando um pouco de campo, Wout Weghorst, novamente destaque, marcou gols nos 3 encontros entre Schalke e Wolfsburg na temporada. Tiveram os 2 confrontos pela Bundesliga e também um pela DFB Pokal, pela Copa da Alemanha. E fora dos gramados, surgiu a notícia de Ralf Rangnick possivelmente assumindo o cargo de diretor esportivo, mas parece que existe uma resistência a esse nome dentro do próprio Schalke. Pois é, né? O torcedor do Schalke ele pode até morrer de desgosto, agora de tédio ele não morre, porque todo dia uma notícia bombástica. Todo dia uma notícia bombástica, né, cara? Sexta-feira, depois do Rangnick ser o principal cotado a assumir a seleção da Alemanha, né? Chegou inclusive a dizer que estava livre para isso. Aí na sexta-feira sai a notícia de que ele iria assumir o cargo de diretor esportivo no Schalke, mas aí o próprio Schalke nega e fala que não tem nenhum pré-acordo. Aí surge a notícia de que boa parte do conselho prefere outro nome, que é o do Markus Krösche, que hoje é o diretor do Leipzig. Aí a torcida começa a fazer um protesto online que já reuniu mais de 15 mil assinaturas pedindo que o conselho aprove o nome do Rangnick como diretor. Aí, ao mesmo tempo, sai a notícia que o Rangnick toparia os 2, toparia ser diretor do Schalke, mas também toparia ser técnico da Alemanha. E aí, ao mesmo tempo, o Kroos dá uma declaração hoje dizendo que não vai sair do Leipzig, ou seja, abrindo mais as portas para o Rangnick no Schalke. Enfim, como eu falei, de tédio, o torcedor do Schalke não vai morrer, pode ficar tranquilo. Agora, infelizmente, de desgosto, a coisa tá complicada. Bom, dentro de campo, assim, eu acho até que o 5-0 ele é um placar bastante dilatado. O primeiro tempo do Schalke, apesar de novamente... Acho que é o terceiro time aqui, só hoje que eu tô falando que é um time que busca se defender, mas não ataca nada. E foi assim o Schalke o jogo inteiro. Deu 4 chutes a gol o jogo inteiro. Né? Então, isso já é um problema do Schalke, sei lá quanto tempo. Né? Agora, defensivamente, e eu repito isso aqui, em vários jogos, com os mais variados técnicos nessa temporada, e olha que não são poucos, em alguns momentos o Schalke demonstrou até alguma qualidade. E, cara, o primeiro tempo do Schalke foi ok nesse sentido. O Wolfsburg
não assustou muito. O único susto que o Wolfsburg deu não foi o Wolfsburg que deu, foi o próprio Mustafi, né? E aí a gente não pode deixar de falar, cara, assim, que partida desastrosa do Mustafi. Ele até tinha ido bem na partida anterior, mas também quando na estreia dele pelo Schalke ele tinha ido mal também. Não passa nenhuma confiança. Eu não sei como é que ele conseguiu chegar na seleção da Alemanha, viu? Porque, assim, eu acho que boa parte dessa derrota é explicada, sim, pela exibição muito, muito ruim do Mustafi. Foi claro o segundo ou terceiro gol que ele perdeu a bola ali na entrada da área. Foi realmente totalmente desastroso. Literalmente. A gente se pergunta o que foi pior, né? Se foi o gol contra no primeiro tempo, porque às vezes o gol contra ali foi mais um azar ali, tenta cortar, acaba cortando para dentro. Agora ali, o terceiro gol, esse que você citou, Guilherme, cara, na boa, é coisa de zagueiro amador, cara. Total. Tipo, sei lá, ele saiu tentando driblar ali, não consegui entender, cara. Bom, é complicado, é muito complicada essa situação do Schalke, que vai jogar a segunda divisão, fora de campo, dentro de campo. O Gramozis, ok, é só o segundo jogo dele, mas eu acho que o time mais evoluiu do que evoluiu, então muitos problemas. E o Wolfsburg, ok, tira proveito, né, dessa fraqueza toda do Schalke, desse problema de confiança todo que o Schalke está tendo. No primeiro tempo não foi, ok, não teve problema defensivo nenhum. Um time que já é bom defensivamente, quando o Schalke não oferece nenhuma resistência, claro que vai ser tranquilo, né? E aí, partida tranquila do Brooks e do Pongracic, que, aliás, chegaram a ser punidos ao longo da semana por estarem, por se aglomerarem em festas, com todo o contexto da pandemia. Veja só vocês, que legal, mas enfim, foram punidos e o Foi num cassino? Oi? Foi num cassino? Feito num cassino. Não foi, não. Bom, isso não foi divulgado, mas acho que não foi no cassino, não. Mas não foi no cassino, né? O Gabigol tá pegando um voo para Wolfsburg agora para se encontrar com o Pongracic. Mas enfim, os dois em campo corresponderam. O Weghorst mais uma vez foi destaque, né? Ele fez um gol, deu uma assistência, fez bem o pivô mais uma vez. Um cara que realmente acho que foi o principal nome do Wolfsburg nessa partida, o que não é exatamente uma novidade. Então o Wolfsburg está aí na terceira posição, já colocou 6 pontos aí no quinto colocado, né? Que é o primeiro que não vai para a Champions League. Tá realmente bem aí o Wolfsburg, isso depois da derrota de semana passada, então se recuperou, né? Juliane, e o caminho para a segunda divisão não passa pelo aeroporto de Guarulhos, mas se passasse, eu acho que o Schalke já estaria aí de bagagem feita, de bagagem pronta, já preparado para embarcar. Sem dúvidas, com certeza. Se passasse por aqui, já estaria já com essa bagagem pronta, porque que situação caótica, né? E muito desastrosa da equipe Schalke 04, que vem fazendo, né, ainda uma temporada na Bundesliga muito deprimente, né? Lamentável a situação do Schalke. A gente, né, até mesmo acompanhando, a cada rodada a gente não vê uma crescente da equipe do Schalke. A gente vai pegar um exemplo agora, o Vitor citou, você também citou, Guilherme, sobre o Mustafi, né? Não dá para entender um zagueiro que ele fez nessa partida, né? Fez o gol contra, já abrindo o placar para a equipe do Wolfsburg, e em contrapartida tem sendo todo espalhafatoso, eu acho que é essa palavra, espalhafatoso dentro de campo, desastroso a situação do Mustafi. E a gente vê muita desorganização também na equipe do Schalke 04, não tem uma organização tática. Você vê realmente que eles procuram se defender e não se defende bem, né? A gente já colocou o destaque para o Mustafi. Então, a situação do Schalke vai além das 4 linhas, né? Então, fora das 4 linhas e reflete dentro dela, né? Então, se tá uma bagunça fora na gestão, administração do clube, já vem se refletindo muito bem
dentro de campo, né? Então é triste a gente ver essa situação do Schalke, né? É uma equipe, é um clube de camisa, tem história na Bundesliga, mas aí já está assim, com seu passaporte aí para a segunda divisão. E em contrapartida, a equipe do Wolfsburg vem fazendo uma grande temporada na Bundesliga, né? E até é legal a gente pontuar isso, porque eles não fizeram uma grande partida, né? Lógico, assim, taticamente, mas lógico, colaboraram no 5-0, se aproveitaram disso, mas taticamente, em vista das outras partidas que o Wolfsburg vem fazendo, não foi aquela partida, ai meu Deus, que incrível. Mas eles conseguiram pontuar e golear a equipe do Schalke, se aproveitar dessa desorganização da equipe do Schalke 04. Mas vem fazendo uma grande temporada, parabenizar o belo trabalho que eles vêm fazendo, a gente vê um coletivo muito bom, a gente vê que o Wolfsburg, né, nessa temporada, vem melhor que da outra temporada, e é legal ver, né, porque a gente vê essa ascensão, a gente vê um futebol legal, triangulado, vistoso. Então, não tem essa supremacia que vai ficar com o Borussia e também com o Bayern e agora com o Leipzig, mas são equipes que realmente a gente vê aí com o Wolfsburg, né, que vem fazendo uma grande temporada. E é isso, né? A gente quer realmente ver isso na Bundesliga, porque quem vê de fora da caixa fala que só tem Bayern, né? E isso me deixa muito incomodada, porque a pessoa não assiste a Bundesliga, né? Então é fácil falar. Mas tem muito outras equipes que realmente vem fazendo grandes jogos, né? E o Wolfsburg, a gente pode pontuar isso muito bem aí, que é uma das equipes que vem fazendo uma grande temporada nessa Bundesliga. Verdade. Wolfsburg caminhando a passos firmes para conseguir uma vaga na próxima edição da Champions League. E para acrescentar um detalhe na questão do Mustafi, na verdade não exatamente sobre o Mustafi, eu acho curioso como a Premier League, que de fato ela já vem sendo a liga mais rica, mais poderosa da Europa já há alguns anos, ela contrata os zagueiros da Bundesliga mais questionáveis e acaba deixando na Bundesliga os mais sólidos. Você vê, Mustafi foi para a Premier League, jogou um bom tempo no Arsenal, Sócrates fez esse mesmo caminho, Bundesliga Premier League. Enquanto isso, por aqui tivemos o Hummels, Boateng... Posso acrescentar? Westergaard, Christensen, Rudiger... Knorr, acho que chegou aí, Rudiger, enfim, só para dar mais alguns nomes. É uma coisa que me chama a atenção, como a Premier League ela tem essa tara de contratar os zagueiros questionáveis da Bundesliga, e aí os melhores acabam ficando por aqui, que é o caso de Hummels e Boateng, os dois grandes expoentes, os dois grandes defensores da Alemanha, do futebol alemão, na última década, podemos dizer assim. E agora, partindo para a parte final dessa edição do Chucrute FC, vamos dar uma passada pelos outros jogos da rodada. Rodada que teve início na sexta-feira com uma grande vitória do Augsburg diante do Borussia Mönchengladbach. Gladbach que se aprofunda na crise, já são 6 derrotas consecutivas. E dessa vez até que a equipe produziu ofensivamente e perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0-0, mas acabou saindo novamente com a derrota de campo. No sábado, o Union Berlim ganhou do Colônia, o Union firme na briga por uma vaga na Liga Europa, importante vitória diante do Colônia, que está na parte de baixo da tabela, enquanto o Mainz venceu, gol no final da partida, gol fundamental para a equipe do Mainz, e o efeito Bo-Svensson continua. O Mainz somou 6 pontos nos primeiros 14 jogos do campeonato, e nos últimos 11 somou 15 pontos. A reação da equipe do Bo-Svensson continua, e a equipe está batendo na porta para sair da zona de rebaixamento. E fechando a rodada neste domingo, o Stuttgart jogou em casa e venceu o Hoffenheim por 2-0. Stuttgart que nos últimos jogos tem 3 vitórias e 2 empates e tem como próximo compromisso uma visita lá na Allianz Arena. Bom, rápidos comentários então. Bom, para começar, pegando o gancho desse Mainz aí, é o 5º lugar no retorno. Né? Então realmente o trabalho do Bo Svensson muito bom. E aos poucos... É um time que tenta revezar uma marcação um pouco mais pressão e baixar um pouco mais essa marcação e vem dando muito certo. Freiburg, por outro lado,
vai abandonando aos poucos aí a briga por vaga em Liga Europa. Cara, o Gladbach, que não ganhou pela 6ª vez consecutiva, né? E um padrão que a gente nota é a queda no segundo turno do Gladbach. É a 3ª temporada consecutiva que o segundo turno é bem pior do que o primeiro, né? Então, é algo a se notar. E o Augsburg venceu bem, né? Assim, fez 3 gols em 3 chutes no gol. Né? Não foi, você já falou bem, Guilherme, acho que foi uma partida ofensiva até ok do Gladbach, melhor do que as últimas, por exemplo, mas perdeu inúmeros e inúmeros gols com o Lázaro, com o Stindl e por aí vai. União Berlim fica a seguinte curiosidade. União Berlim meio capengante aí nesse segundo turno, mas com toda essa inconstância, chegou ao 5º jogo sem perder, são 2 vitórias e 3 empates, e tá numa briga forte pela Conference League, né? Esse novo torneio aí, 3º torneio continental da Europa. Só que o Max Cruz, perguntado sobre, ele disse que ele não quer jogar esse torneio, diz que pode dar para outro, porque esse aí ele não quer. A Liga Europa ele pode jogar com prazer, mas a Conference League ele não tá muito afim, né? E o Colônia é o Marcos Guizdou pressionado, viu? Pode ser que caia aí nos próximos dias, só que o negócio é que eu já ouvi que o Marcos Guizdou está pressionado, acho que desde que ele assumiu o Colônia, porque ele consegue de repente 3 jogos sem perder, aí fica 5 sem ganhar, aí de novo 4 sem perder, aí fica 7 sem ganhar, é uma montanha-russa baixa, digamos assim, e no momento o que indica é que vai brigar para não cair, então alguns indícios aí de que talvez Guizdou deixe o comando em breve. Juliane, quer fazer algum comentário sobre essas outras partidas? O Gladbach, né? Porque realmente foi ali, fez um primeiro turno muito bom. Só que eu acho que o Gladbach passa muito pelo Marco Rose, né? Depois dessa saída dele para o Dortmund, a equipe sentiu muito, demais. Isso refletiu muito na equipe. E tem muito a ver com a saída dele mesmo, o Marco Rose, que deixa aí o Gladbach e vai para o Borussia Dortmund. E eu acho que esse declínio, né, negativo da equipe do Gladbach cai muito pelo técnico, né, pelo Rose, que vai deixando aí a equipe e agora vai para o co-irmão aí, digamos aí, que é o Dortmund. E é triste, né? Porque vinha fazendo um primeiro turno triste para a equipe, que estava no primeiro turno muito bom, principalmente também lá na reta final das quartas de finais com as oitavas da Champions. Acabou saindo aí pelo City pelas quartas, não vai disputar as quartas de finais, mas o impacto foi muito pelo Marcos Rose. Eu acho que com o Marcos Thuram, tem o Plea, tem jogadores bons aí no ataque do Gladbach, né? E agora, né, nesse último jogo, também concordo com vocês. Em vista dos outros jogos, foi uma partida ok, muito boa do Gladbach, mas praticamente perdeu aí o segundo turno devido a essa saída do Marcos Rose. A notícia ruim para o torcedor do Gladbach é que o próximo jogo do Gladbach é contra o Manchester City, ou seja, a perspectiva é de mais uma derrota, a 7ª consecutiva. Derrota que, enfim, a classificação do Manchester City já está bem encaminhada, considerando Sim. inclusive o momento das duas equipes, mas pode ser a 7ª derrota seguida da equipe do Marco Rose. Sim. A notícia boa é que o próximo compromisso pela Bundesliga é contra o Schalke, é lá em Gelsenkirchen, mas se existe uma esperança de recuperação na temporada, nada melhor do que jogar contra o Schalke 04 nessa temporada, nessa Bundesliga. E falando um pouquinho da briga lá embaixo na tabela, tá realmente muito acirrada, porque a gente tem o Schalke isolado na última posição, mas acima dele, na 17ª e 16ª posições, Hertha, Berlim e Mainz estão empatados com 21 pontos, e acima deles, os 2 times que estariam salvos neste momento, Colônia e Bielefeld, também empatados com 22 pontos. Então são basicamente 4 times brigando por 2 vagas para se salvar de rebaixamento ou de playoff. É uma situação bem caótica aqui, porque o Mainz e o Schalke já tá ali, né, com o seu passaporte selado para a segunda divisão, mas eu acho que Hertha, Arminia ali, Colônia, não sei, eu acho que ainda o Hertha talvez possa, não sei, eu acho que vai ser uma briga bem acirrada ainda. Tem o Augsburg também,
É uma briga boa aqui. Mas se a gente pegar pelo material humano que tem, a equipe do Hertha realmente é triste, né? Pelo material humano que tem, tá aí nessa situação 16º, brigando para não cair, em vista das outras equipes. Bom, agora sim, fechamos o nosso resumo sobre a rodada da primeira divisão da Bundesliga. Vamos conferir o que de melhor aconteceu na segunda divisão com o Thiago Barbosa. Olá pessoal do Chucrute FC, que está falando o Thiago Barbosa do Museu Brasil 2. Vou falar o que aconteceu nesta 25ª rodada da Zweite Liga, exceto a partida entre São Paulo e Paderborn, que jogam nesta segunda-feira, e a Regensburg e Grotefurt, que jogarão na quarta-feira. Também tivemos 2 jogos adiados dessa rodada, que foram Heidenheim, Rostenkiel e Hannover 96 e Augsburg Kickers por conta da Covid-19. Vamos lá o que aconteceu na rodada 25. No jogo de sexta-feira, o atual líder Bonn recebeu o Hamburgo e os dinossauros venceram por 2-0. No jogo do sábado, o Darmstadt recebeu o Erzgebirge Aue e os líderes venceram por 4-1 com um hat-trick de Serdar Dursun. Na outra partida que aconteceu no sábado, o Sandhausen, penúltimo colocado, recebeu Fortuna Düsseldorf e ficou no empate sem gols. Nos jogos de domingo, o Karlsruhe recebeu o Eintracht Braunschweig e ficou no empate sem gols. No outro jogo que aconteceu neste domingo, o Nuremberg recebeu o Osnabrück e ficou no 1-1. Então a classificação ficou assim: o Borro na liderança com 48 pontos, seguido do Hamburgo com 46 pontos, e o terceiro colocado, o Rostenkiel, também com 46 pontos. Mas a equipe de Schleswig-Holstein teve seu jogo adiado por conta da Covid-19 que atingiu a equipe. E na zona de rebaixamento, o Osnabrück, com um jogo a menos, está com 23 pontos, seguido do 17º colocado Sandhausen com 22 pontos e o último colocado, o 18º Augsburg Kickers com 15 pontos. Esse foi o que aconteceu nesta 25ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago, pelos comentários sobre a segunda divisão da Bundesliga. Passando também pelo futebol alemão feminino, tivemos a 15ª rodada nesse final de semana e os líderes venceram novamente. Bayern de Munique, Wolfsburg, Hoffenheim somaram vitórias nessa rodada. O Bayern de Munique ganhou do Essen por 3-0, o Wolfsburg ganhou do Bayer Leverkusen por 2-0 e o Hoffenheim ganhou do Werder Bremen por 2-0 também. Então o Bayern de Munique continua na sua excelente temporada, com 16 vitórias em 16 jogos, 5 pontos à frente do Wolfsburg. Essas duas equipes, inclusive, representam a Alemanha na Champions League feminina. Bayern de Munique e Wolfsburg conseguiram a classificação para as quartas de final. O sorteio aconteceu já nessa sexta-feira, e só para não deixar passar, o Bayern de Munique enfrenta o Rosengard e o Wolfsburg enfrenta o Chelsea, um duelo interessantíssimo pelo fato de Pernille Harder, ex-jogadora do Wolfsburg, agora estar defendendo as cores do Chelsea. Teremos um reencontro bem interessante. Demais, a Harder tem muita bola, né? Cracaça. Vai ter esse reencontro aí, vai realmente pegar fogo. Vai ser um grande jogo. O Bayern de Munique, né, que vem fazendo uma grande temporada, e as meninas bávaras, 3-0 na equipe do Essen. E a equipe do Wolfsburg também tem um grande coletivo. As meninas são boas jogadoras, estão na Champions feminina, inclusive também sempre estão marcando lá, é carta registrada, sempre estão lá, e realmente agora promete fazer um grande torneio. A equipe do Bayern, as meninas bávaras, na Bundesliga, hoje elas vêm praticamente invictas, ganharam todos os jogos até aqui. Então, realmente é muito plausível aí o trabalho delas. Em contrapartida, também o Wolfsburg vem atrás fazendo um grande campeonato. São duas equipes que sempre estão ali no topo, né, com jogadoras que também estão ali bem no cenário vigente europeu, no futebol europeu. Vem fazendo uma grande ascensão aí no futebol feminino. Futebol feminino, né, que vem crescendo cada vez mais. Se a gente fazer um parâmetro com o futebol brasileiro, com o futebol europeu, o futebol feminino europeu realmente fica um pouco mais na frente por questões bem óbvias, né? Mas o futebol brasileiro feminino vem crescendo atrás.
E o Wolfsburg, que chega pelo menos nas quartas de final da Champions League feminina, desde a temporada 2012-2013, e nessa temporada, se Wolfsburg e Bayern de Munique avançarem, essas duas equipes se enfrentam na semifinal. Seria um confronto de Bundesliga por uma vaga na decisão da Champions League feminina. Demais. Bom, seria fantástico mesmo. Vamos agora para a última parte dessa edição do Chucrute, em que a gente elege os nossos 3 destaques individuais e também o gol mais bonito da rodada. Quais são os seus votos, Vitor? Bom, fico então com Thomas Müller, pela excelente partida aí no Bayern, né? 2 assistências. O Weghorst também, falei ao longo do cast, aí, essencial para o Wolfsburg. E o Marco Richter, cara, foi muito bem pelo Augsburg também contra o Gladbach. Meu gol da rodada não foi uma rodada de gols muito bonitos, então eu acabei ficando com o gol do Gnabry pelo passe ali de peito, praticamente, do Thomas Müller. De fato, não tivemos muitos gols bonitos nesse final de semana. E você, Juliane? Quais são os seus 3 destaques individuais da rodada? E entre os gols, qual que você achou mais bonito? Bom, eu fico com o Forsberg. Hoje fez uma grande partida, né, diante do Frankfurt. O Miller, né, que é um jogador aí que é subestimado, né, por muitos, mas fez uma grande partida, sempre é muito sólido, seguro, consciente nas ações de jogo, né, é um assistente aí nato no Bayern de Munique, então fico com ele. E também fico com o Lucas Hernandes, né, o zagueiro aí do Bayern, que também fez uma partida sólida. E o gol, a gente não teve gols bonitos, mas o do Gnabry, né, foi um gol do lado esquerdo, no qual nunca muito é a dele, mas foi um passe também muito bonito para o gol do Gnabry, então fico com o gol dele. Reforço o protesto de vocês aí. A rodada foi bem pobre em gols, mas fico com o do André Hahn contra o Borussia Mönchengladbach, pela finalização dele de cobertura. Achei que foi o que mais se destacou. Entre atuações individuais, eu voto Thomas Müller, Emil Forsberg e Wout Weghorst, fazendo ali uma mistura entre os votos de vocês. E assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC. Agradecendo em você em especial, Juliane, muito obrigado por participar dessa edição. Está convidada a vir outras vezes. Eu que agradeço, Guilherme e Vitor, aí pelo convite, pelo bate-papo, pela resenha aqui, pelos aviãozinhos passando toda hora. Eu também já deixo o convite para vocês participar logo mais aí de Tática Mais Futebol. É sempre bom falar de futebol alemão com quem sabe também, com quem conhece, com quem respeita. E com certeza voltarei sim mais vezes. Muito obrigada e a todos vocês que estão ouvindo aí. Obrigado você, Juliane, pela participação. Também agradeço ao Vitor por mais uma vez participar dessa edição do Chucrute FC e também deixo os meus agradecimentos a todos que nos ouviram até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.